Paulo, seja muito bem-vindo a essa audiência pública. Primeira vez que você está em uma audiência aqui conosco. Espero que não seja a última. Fico muito feliz por você estar aqui. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, tá? E seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes, de verdade, com a sua presença aqui. Queremos ouvir a sua fala para corroborar aqui a nossa audiência. Agora, a palavra está com você. Fique à vontade. Vereador, eu fico muito feliz de poder participar, de poder contribuir, muito honrado com o seu convite. Gostaria de agradecer aqui a todos que estão nos assistindo e iniciar minha exposição a respeito desse tema, que é a linguagem neutra. A linguagem neutra, ela é decorrente da difusão da ideologia de gênero, que por sua vez tem origem em outras ideologias dentro da sociedade, a ver a ideologia feminista, a queer theory, que por sua vez tem origem em pensamentos revolucionários que vêm degradando a sociedade ocidental ao longo de muito tempo. Então, como o professor Olavo de Carvalho muito bem disse, nós temos que averiguar a origem das ideias e as suas consequências na sociedade antes de tomar uma posição. Caso contrário, nós estaríamos sendo tão ideológicos quanto aquelas ideologias que nós nos propomos a combater. Então, fazendo uma análise do que tudo isso representa, ideologia de gênero, linguagem neutra, feminismo, ora, por serem ideologias, elas representam um divórcio com a realidade. O que é a realidade? Essa discussão filosófica vem de muito tempo, mas basicamente nós temos duas grandes vertentes. Uma delas é o realismo que vê o mundo disposto dentro de uma ordem natural, uma ordem objetiva, ou seja, que nos fixa a uma realidade que pode ser inteligida pelo intelecto humano de forma objetiva. Tudo isso é muito importante quando nós falamos nos finalmente. O motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos nesta casa não é outro senão a defesa do direito natural, aquilo que é justo, o que é a justiça, o que é o direito. Tudo isso repousa nessa ordem natural objetiva. Caso contrário, qualquer um com poder pode redefinir o direito, pode redefinir a justiça e se tornar um ditador, se tornar uma figura totalitária. Por isso que o relativismo é tão perigoso. Em contraste com o realismo, nós temos o imanentismo, a visão de que só existe o mundo material. Essa visão de que não existe nada metafísico, não existe nada espiritual, só existe o mundo material, a princípio poderia parecer um caminho para uma constatação objetiva da realidade. Mas não é o que acontece. Quando nós perdemos a capacidade de enxergar a ordem subjacente ao plano material, nós perdemos qualquer referência para classificar o mundo material dentro de gêneros. Então isso faz com que tudo perca sua objetividade e esteja na seara do subjetivismo. Até mesmo a ciência. Até mesmo algo tão fácil de verificar como a existência de dois sexos. Existe o homem e existe a mulher. Isso está na Bíblia, mas isso também está nos livros de medicina e de biologia. E qualquer pessoa que morrer hoje, quando se passarem 1000 anos e algum arqueólogo achar a ossada dela, vai falar, era um homem, era uma mulher. Porque isso é objetivo, é científico. Mas com uma visão de mundo imanentista, que depois vai cair no relativismo, nós vamos subjetivar até mesmo a ciência. Então, essas ideologias todas que vão surgindo com o modernismo, com as revoluções, elas começam nos separando da realidade, elas tentam jogar de lado o método científico que a cristandade nos legou e redefinir a realidade não como uma constatação, não como uma adequação do nosso intelecto à coisa, para parafrasear São Tomás de Aquino, mas de uma forma normativa, de uma forma que seja adequada não à ciência honesta, mas a um projeto de poder. E o primeiro passo para esse relativismo científico seria a corrupção da linguagem. Afinal, constatações científicas se fazem através da linguagem, trabalhos científicos são escritos através da linguagem. Isso um filósofo chileno chamado Juan Antônio Antonchich fala muito bem. O primeiro passo para a corrupção da ciência é a corrupção da linguagem. E o resultado de tudo isso é que todos os ferramentais da ciência, a evidência empírica, a falsibilidade,
os testes, tudo isso é substituído pelo poder. Quem realmente faz essa nova ciência, que na verdade é uma ideologia, é quem tem mais poder, é quem tem mais influência, quem controla o dinheiro, quem controla os artistas, quem controla a mídia, e não a ciência propriamente dita. Tudo isso que vai culminar na ideologia de gênero e na linguagem neutra vai causar diversas formas de exclusão na sociedade. E eu preparei aqui 7 tipos de exclusão que o ser humano vai sofrer com a consolidação desse negócio de linguagem neutra, de ideologia de gênero. Então, aqui com essa primeira exposição, nós temos a exclusão do indivíduo que não é partícipe dessa ideologia, o indivíduo que não concorda com ela, o indivíduo que a questiona. Ele é o primeiro a ser excluído, porque essas ideologias, ao substituírem a ciência e a ordem natural, elas vão acabar substituindo também os sistemas de fé, e vai se tornar uma verdadeira blasfêmia falar contra ela, vai se tornar uma apostasia. Então as pessoas que não compactuarem com a ideologia de gênero serão censuradas, serão processadas, serão perseguidas. Eu mesmo quase tomei um processo só por divulgar nas minhas redes sociais que eu ia fazer essa exposição aqui. Então essa é a primeira exclusão que nós temos. Depois nós temos uma segunda forma de exclusão, que é excluir o ser humano da sua própria identidade. Vou dar um exemplo. A ideologia de gênero começa com o feminismo, e as historiadoras feministas, quando elas vão fazer a sua historiografia feminista, elas tentam negar que existe uma ordem natural da qual emana as distinções entre os sexos. Existe o homem, existe a mulher, cada um deles tem as suas características essenciais e acidentais, mas a historiografia feminista, ela não vê essa realidade nos seus escritos. Ela simplesmente vê tudo como um sistema de opressão, bebendo da dialética marxista mesmo. É tudo opressão, não existem fatos concretos. Tudo que nós chamamos de fatos concretos são construtos de um patriarcado machista ao longo da história. Isso é negar os fatos. Nós não podemos fazer história assim, segundo o nosso próprio prisma, e ignorando os fatos reais, ignorando a ciência, ignorando a antropologia. Dessa forma, nós separamos o homem da nossa própria identidade. O fato de nós sermos seres humanos implica que nós somos ou macho ou fêmea, ou homem ou mulher. Isso faz parte da nossa identidade. Mas nessa historiografia feminista que vai resultar na ideologia de gênero, o que nós temos aqui? A negação da essência do homem segundo a antropologia clássica e cristã. O homem é um binômio, corpo e alma, ele é um espírito encarnado sexuado. Se nós não tivermos a noção dessa integralidade do homem, que o seu gênero humano, o fato de ele ter um corpo e uma alma, e de ele ter um sexo definido como masculino, se nós ignoramos isso, nós fragmentamos essa integralidade do homem, despindo o ser humano da sua natureza. Segundo essa historiografia feminista e de gênero, o homem se torna então uma massa não informada. Essa massa não informada, que pode ser qualquer coisa, ela está à disposição, ao bel prazer dos engenheiros sociais. O fato é que, para nós vivermos numa sociedade harmônica, numa sociedade pacífica, onde realmente os direitos das pessoas sejam respeitados, nós temos que viver virtudes. Acontece que existe um modo masculino de viver as virtudes e existe um modo feminino de viver as virtudes. Se nós não sabemos mais o que é masculino ou o que é feminino, não há como viver uma vida virtuosa, ou seja, não há como construir uma sociedade. Então essa é a segunda forma de exclusão. A terceira forma de exclusão é excluir o intelecto do homem, do ser humano, da própria realidade. Depois de perder a sua identidade, ele perde a sua capacidade de se relacionar com o mundo de uma forma racional. Então, Nietzsche, por exemplo, e Gustave Thibon, eles escrevem de duas formas diferentes, eles escrevem a mesma coisa, que a aferição da sexualidade se reflete no espírito do homem, e as disposições espirituais do homem se refletem na maneira como ele entende a sua sexualidade. Se nós perdemos a noção desta realidade tão íntima da natureza do homem, que é a sexualidade, nós vamos perder a noção da própria realidade do homem. Na tradição clássica, na filosofia cristã, a operação intelectual através da qual nós aferimos o que é o homem, ela
ela se caracteriza por um reductio ad unum, uma redução do homem à sua integralidade. Ou seja, ele tem vários componentes, ele tem um componente espiritual, um componente orgânico, né, genético, ele tem um componente do ambiente cultural histórico onde ele se insere, ou das particularidades ambientais físicas do local. Tudo isso vai formar, esses componentes todos, a sua identidade como indivíduo. Mas quando nós analisamos o indivíduo, nós analisamos de forma integral, através desse reductio ad unum. Do contrário, seria impossível inserir esse indivíduo numa ordem natural, e também seria impossível agrupar os indivíduos em categorias como homens e mulheres, brasileiros, americanos, operários e fazendeiros, intelectuais, crianças, enfim, essas categorias todas seriam impossíveis sem a análise integral do homem. Quando a ideologia de gênero fragmenta o homem dessa forma, a sexualidade é uma coisa, identidade de gênero é outra, expressão de gênero é outra, nós diluímos o homem numa massa disforme, sem nenhuma alicerce real. E a pessoa se perde, ela se perde intelectualmente. E aí tudo vai ser um construto. Agora eu me pergunto, quem vai construir? É um construto social que vem de quem? É claro que os ideólogos de gênero, que defendem a linguagem neutra, vão falar, não, cada um se define. Mas nós sabemos que não é assim. Primeiro que se cada um se definir, ele certamente sofrerá consequências graves. Se eu me definir como um pássaro, eu vou pular de um prédio e vou morrer estatelado no chão. Se eu me definir como um exímio atleta, eu certamente vou ter fracasso na vida, porque eu não fui feito para ser um atleta. Basta olhar para a minha figura gordinha. Então é claro que as pessoas têm que saber se definir. Mas na prática, o que vai acontecer na sociedade é que alguém vai te definir para você. Os artistas, os políticos, os engenheiros sociais, talvez os juízes do STF, talvez uma elite que controla tudo isso. Nós não queremos que o homem fique na mão disso. Nós queremos que o homem tenha a verdadeira liberdade. Uma liberdade que é amparada pelos fatos. Isso é necessário para que o homem se mantenha livre contra esse acúmulo de poder das elites de engenheiros sociais que querem reconstruir o homem. Acontece que os intelectuais por trás do feminismo, da ideologia de gênero e tudo isso, a Judith Butler, por exemplo, ela dizia que o sexo é um construto social, que a biologia não tem relação alguma, não tem relação de determinação da nossa sexualidade, e que isso seria determinado pela coletividade. Ou seja, a própria Judith Butler admite que não haveria mais espaço sequer para uma autonomia individual. Seria determinado pela coletividade. Com isso, o homem perde o porto seguro de uma realidade objetiva. Ele passa a enxergar o mundo de uma forma errada. E enxergar o mundo de uma forma errada não vai nos libertar, porque é a verdade que nos liberta, está na Bíblia. Existe uma antropóloga mexicana, feminista, chamada Marta Llamas. Ela diz que o gênero deveria ser o prisma pelo qual nós enxergamos o mundo. Eu acho que nós deveríamos enxergar o mundo como ele é, e não através dos nossos prismas distorcidos. O gênero é um prisma que distorce a realidade, assim como tantos outros, todas as ideologias o são. Mas nós não enxergamos mais o mundo nem através do entendimento, que é um dom do Espírito Santo, nem através do método científico, apenas por uma subjetividade que nos tira a coesão enquanto sociedade e nos submete aos auspícios de uma elite influente, dirigente, com poder financeiro, etc. Se isso vale para o sexo, pessoal, certamente eles vão fazer o mesmo para a ética, eles vão fazer o mesmo para a política. Nós não teremos mais nenhum tipo de amparo. Então essa exclusão do homem em relação à realidade é perigosíssima. A quarta forma de exclusão é excluir o homem do próprio conceito do que é uma sociedade harmônica, que vise o bem comum. Quando nós falamos em bem comum, nós devemos agrupar todas as pessoas no gênero humano. Isso é essencial para a manutenção do direito numa sociedade. Se nós vemos no passado o que aconteceu quando os negros não eram incluídos no gênero humano, o horror da escravidão e do apartheid, ou os judeus não incluídos no gênero humano na Alemanha nazista, e hoje, lamentavelmente, os nascituros não incluídos no gênero humano e o horror do aborto. Então tudo isso tem consequências terríveis, que geram a corrupção da sociedade. Para agrupar o homem no gênero humano, nós temos que ter a ideia do que é o gênero. O gênero, na verdade, vem do latim genus, que significa essas categorias, esses grupos com características em comum.
E esta palavra foi deturpada pelos movimentos revolucionários e pelas ideologias como um sinônimo de uma psicologia sexual. Então, a linguagem neutra, que já deturpa a língua portuguesa, e como a vereadora Gabriela Rodarte muito bem disse, a nossa cultura está sendo vilipendiada dessa forma, nós também estamos corrompendo a nossa capacidade de colocar os homens dentro de um gênero que nos leve ao bem comum, o gênero humano. E dentro desse gênero humano nós temos as características do homem, da mulher, que estão sendo diluídas, né? Nós estamos perdendo a noção de enxergar essas características. Isso vai corromper a sociedade de várias formas, porque toda a harmonia social, ela repousa na ideia de que existem valores mais elevados e valores menos elevados. Isso é muito importante quando nós estudamos a antropologia do sexo. Então, nem todas as formas de relacionamento sexual têm o mesmo valor. Você pode ir desde a pedofilia, que é um crime inominável, terrível, hediondo, até o relacionamento sexual na sua forma mais elevada, que é o sexo dentro do matrimônio. Então, quando um homem se junta com uma mulher, jurando fidelidade, com amor, abertos à procriação, nós temos o que realmente constrói a sociedade, que é a família. Quando nós perdemos essa noção da amizade amorosa entre o homem e a mulher, da qual já bem dizia Aristóteles, né? Uma amizade natural que precede o Estado, que precede até a sociedade política, e onde se exercita as virtudes. Quando nós perdemos a noção do que é um homem, do que é uma mulher, nós também perdemos a noção do casamento, perdemos a noção do alto valor desta forma perene de relacionamento sexual, e colocamos tudo de forma equitativa. Qualquer relacionamento promíscuo, qualquer forma de relacionamento ocasional vai ter o mesmo valor que um casamento. Com isso nós vamos perder a disciplina na sociedade, porque a sociedade chegou a um certo estágio, a sociedade chegou a um certo estágio civilizatório porque o homem se disciplinou no casamento monogâmico. O homem passou a se valorizar para conseguir um casamento monogâmico e assim por diante. Se nós perdermos essa disciplina sexual, nós perdemos a sociedade. Em toda a sociedade, os antropólogos são quase que unânimes nisso, existe a institucionalização do relacionamento no casamento, que vai criar a base para a propriedade privada, vai criar a base para a família, vai criar a base para o incentivo de educar os filhos, de poupar recursos materiais para as futuras gerações, em vez de sair gastando tudo. Então, tudo isso repousa no casamento. E o casamento repousa na distinção entre homem e mulher. Se nós perdermos a distinção entre homem e mulher com a linguagem neutra, com a linguagem de gênero, qual será o futuro da sociedade? Um futuro onde o homem não tem mais o porto seguro de uma sociedade harmônica pautada na família. Virá então ordens falsas, de cima para baixo, tecnocracias, ditaduras, tudo aquilo que deve ser rejeitado. A quinta forma de exclusão seria separar o homem, né, da sua própria linguagem, da sua própria cultura e até da interação com os outros, que sempre se dá através da linguagem. A manipulação da linguagem pelos movimentos feministas e de ideologia de gênero, toda essa coisa revolucionária, ela parte já de premissas que são machistas, o que já é uma forma de preconceito, né? Então, o que as feministas que são precursoras da ideologia de gênero vão dizer sobre a linguagem? Vão dizer que a linguagem orgânica da sociedade, ela é machista, ela é androcêntrica, e que a própria racionalidade, a própria realidade seriam machistas, porque tudo se referencia no homem. Vamos dizer que a linguagem oprime, que a realidade oprime. Eu acho isso uma visão de mundo extremamente machista, porque eu não acho que a mulher dentro da realidade, da ordem natural, é inferior ao homem. Eu não acho isso. Eu acho que a mulher e o homem têm a mesma dignidade quanto os seres humanos, filhos de Deus. Quem acha isso são as feministas, que veem a realidade, a biologia e a linguagem orgânica como opressoras. Agora, a linguagem é importante, também está na Bíblia, né? Deus disse e assim se fez. Então foi através da linguagem que Deus criou o mundo, mas também é através da linguagem que o homem pode criar o seu entorno cultural institucional. As feministas perceberam isso, e a Judith Butler, feminista, ela disse: a linguagem, ela é orientada por diversos fatores, e ela também é orientadora.
Ou seja, os engenheiros sociais podem manipular a linguagem para manipular a sociedade. E é o que a Judith Butler fala sobre isso, é perigoso. Para revolucionar a sociedade é preciso subverter a linguagem, diz Judith Butler. E ela diz certo, com más intenções, mas certo. Com essa subversão da linguagem pelas ideologias revolucionárias, o que acontece? Não existe nada fixado a priori, nós perdemos todo o nosso referencial a priorístico para atribuir significado às coisas. Isso gera uma confusão mental sem tamanho, principalmente nas crianças. Nós eliminamos o próprio conceito de comunicação, porque comunicação é tornar comum, né? Nós tornamos comum através da linguagem. Se nós não temos mais comunicação, uma pessoa está excluída da interação com todas as outras, é aquilo que eu falei. E finalmente nós eliminamos a realidade da nossa linguagem, ou seja, perdemos qualquer tipo de relação entre significado e significante. A língua se torna instável. E assim, tanto os sujeitos individuais quanto os sujeitos sociais, a família, a nação, a pátria, etc., perdem as suas referências simbólicas e até da própria natureza. O que vai ser numa realidade assim? Das pessoas mais vulneráveis no que tange à educação, por exemplo. A confusão na cabeça das crianças, que percebem empiricamente a diferença entre os sexos, mas são forçadas a cair numa dissonância cognitiva com a linguagem neutra. O que vai ser das pessoas com dificuldade para serem alfabetizadas, ou que já foram alfabetizadas de uma forma precária, tendo que reaprender tudo? Essas pessoas que tiveram pouca instrução serão as mais prejudicadas com uma revolução linguística vinda de cima. Idosos que passaram a vida inteira dentro de um sistema linguístico orgânico e seriam obrigados a se submeter a um sistema linguístico artificial, né? Então todas essas pessoas seriam vitimadas até mais do que as outras. Para mim, isso é uma forma de exclusão. Aí nós temos uma sexta forma de exclusão, muitas, que é o homem separado do direito. Essa talvez seja a mais perigosa no que tange a consequências, né? Então, as feministas, mais uma vez, as precursoras de tudo isso, Monique Wittig, ela diz que a opressão gera o sexo. Que eu saiba, o sexo é determinado por fatores genéticos. E como cristão acredito também que é determinado por Deus no momento da infusão da alma, através dos seus desígnios. Enfim, a única coisa que eu sei que não é verdade é que o sexo seria produto de arranjos de poder e de opressão. Isso não faz o menor sentido científico, filosófico, teológico. Mas o que a feminista Monique Wittig diz é que a opressão vai determinar o sexo. Mas isso é estranho, porque quando nós aferimos que em diversas sociedades, lamentavelmente, a mulher é oprimida, ela não se tornou mulher por ser oprimida, ela é uma mulher e aí esta mulher foi oprimida. Quando nós dizemos que a opressão cria o sexo, estamos relativizando o fato de que sim, em muitas sociedades as mulheres são oprimidas, os homossexuais são oprimidos, as pessoas aí com esses comportamentos sexuais, digamos, heterodoxos são perseguidas e oprimidas. Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia de que na Malásia os homens que fizeram cirurgia de sexo foram presos, ou homens que se vestiram de mulher foram presos. Enfim, nós, ao relativizarmos o fato de que existe homem, existe mulher, isso é dado por natureza, e eles são presos por terem um determinado comportamento pacífico, ainda que com valores morais que eu não concordo, nós estamos relativizando a ditadura. O fato é que essa ideia de que a opressão cria o sexo, e não que os sexos existem e podem ser oprimidos, ela ilude as pessoas a respeito da real antropologia sexual. E aí querem nos impor uma antropologia sexual torta, distorcida. Tudo isso começa com o individualismo liberal, que é a primeira grande forma de revolução política na sociedade. A ideia de que nós seremos livres quando nos libertarmos das amarras da realidade. Nada poderia estar mais longe da verdade. Essa é uma ideia da Simone de Beauvoir, que, diga-se de passagem, estava ligada a nazistas eugenistas. Ela era uma feminista, defensora do aborto, tudo aquilo que eu sou contra. E ela diz o seguinte: ninguém nasce mulher, você se torna mulher. Ora, como é que ela diz uma coisa dessa? Eu nasci homem,
E eu não posso mudar isso. Eu só posso ser um homem livre quando eu ajo de acordo com a minha realidade. Da mesma forma, uma mulher só pode ser livre dentro da sua realidade. O fato é que quando a Simone de Beauvoir, dentro desse arcabouço existencialista, ultraliberal, quando ela diz isso, ela está negando a responsabilidade que nós temos para com a dignidade primeva de um homem ou de uma mulher. Uma mulher já tem a sua dignidade feminina no momento da sua concepção. Ela já nasce mulher, ela tem essa dignidade. Se por acaso ela age de uma forma incompatível com a sua dignidade como mulher, é lamentável, mas nós só podemos dizer isso no momento que nós aferimos que antes de tudo ela já era mulher e ela já tinha uma dignidade por isso. Mas esse individualismo ultraliberal nega a nossa dignidade, que faz parte da mesma realidade que eles negam. Só que aí existe sim um processo dialético. Esse individualismo liberal, ele estabelece uma relação dialética com o neomarxismo e com o estruturalismo. O que seria esse neomarxismo e esse estruturalismo? A ideia de que um determinismo da coletividade precede o livre-arbítrio do indivíduo. Ou seja, vai chegar uma hora em que você não vai poder escolher mais nada, você vai ter que se submeter aos engenheiros sociais através das suas instituições coletivistas. Essa era a ideia dos neomarxistas, essa é a ideia do estruturalismo do Foucault, onde o indivíduo praticamente não existe como entidade metafísica. O que ele chamava de si individual não é nada senão um campo de batalha entre estruturas de poder. Então o neomarxismo e o determinismo, eles destroem completamente o indivíduo, mas esse indivíduo já estava destruído pelo liberalismo no momento em que ele se divorcia da realidade, das tradições conservadoras. Um indivíduo separado da família, sem casamento, mesmo que não estou falando aqui que um sujeito solteiro esteja separado, mas ele vive numa sociedade estruturada pela instituição familiar, uma sociedade pautada pela sua cultura local, pela sua identidade pátria. Tudo isso protege qualquer indivíduo. O sujeito pode ser trans, ateu, individualista, mas ele está dentro dessa sociedade, ele está mais protegido. Se nós perdermos tudo isso, não tem mais proteção nenhuma para o indivíduo, ele vai realmente ser determinado pelas estruturas de poder coletivistas. E aí qual vai ser o resultado disso? Não vai mais ter direito individual, não vai mais ter direito natural. E o professor Olavo de Carvalho lembra muito bem o papel da linguagem de gênero, da linguagem neutra, para esta distopia. Quando nós mudamos o foco no nosso discurso do gênero humano para o sexo, ou para a identidade de gênero, etc., nós perdemos o foco no gênero humano, perdemos o foco na fonte do direito. E aí vai valer tudo, vai ser uma guerra de todos contra todos. Segundo a ideologia de gênero, não são mais de 500 gêneros, ou quantos vocês quiserem que sejam. Vai ser uma guerra de todos esses gêneros um contra os outros. Ninguém mais vai ter uma sociedade coesa, onde fala, não, eu sou humano, eu tenho direitos por ser humano. Cada um vai achar que tem mais direitos que o outro por ser de determinado gênero mais oprimido do que o outro. O resultado é a guerra total. E da guerra total não vai sair nada bom. E finalmente nós temos a sétima exclusão e última, que é o ser humano impedido de ser adequadamente referenciado, o que é terrível, e de influenciar a sociedade pela sua existência. Ora, qual foi um dos piores aspectos da escravidão? A desumanização do escravo. E o escravo totalmente impedido de exercer uma influência na sociedade através da sua participação livre nas instituições. A ideologia de gênero, em última instância, e manifesta na linguagem neutra, poderia nos tornar escravos dessa forma, pelo seguinte: eu sou um homem, Paulo Cogos. Quando vocês quiserem falar sobre mim, vocês vão falar ele, o Paulo Cogos. Se vocês falarem ele e Paulo Cogos, é um ativista, é um economista. Se vocês falarem assim sobre mim, vocês não estão me referenciando corretamente. Eu estou perdendo a minha identidade. E se eu não sou mais um ser humano que tem um sexo como parte dos meus atributos, como é que eu vou influenciar a sociedade pela minha existência enquanto homem? Isso vale para uma mulher também, e etc. Se nós pegarmos um diálogo do Platão, o Crátilos, o Platão, através do personagem do Sócrates, ele vai criticar dois extremismos linguísticos. Ele vai criticar o convencionalismo em Hermógenes,
que acha que a linguagem não tem nenhuma relação com a realidade, ela é uma pura convenção humana. E o Platão vai criticar o Crátilus, que acha que a linguagem é capaz de compreender toda a essência da coisa, né? Quando eu falo uma árvore, toda a essência da árvore está contida na palavra árvore. Isso é uma posição extremista, naturalista, que o Platão também critica. Paulo, temos muito assuntos, mas corremos para o final. Tem 5 minutos para concluir, tá, querido? Ok, eu estou concluindo. O Sócrates, ele dá uma posição mais coerente com as coisas. Ele diz que a linguagem ela estabelece uma relação entre a realidade e as convenções humanas, ela está no meio, né? Ela reflete tanto a natureza das coisas, quanto a cultura subjetiva dos homens. E é assim que nós agimos no mundo, através de uma tentativa de adequar o máximo possível o que é subjetivo daquilo que é objetivo. E assim nós temos uma vida humilde, né? Onde nós sabemos que temos essas subjetividades, mas tentamos nos adequar à realidade objetiva. Não que eu goste do Chomsky, né? Tem diversas críticas a ele, mas ele está certo quando ele afirma que, portanto, seguindo essa conclusão platônica ou socrática, toda a história e toda a tradição de uma cultura se manifesta na sua linguagem. Se nós modificarmos a linguagem por decreto, nós estamos abdicando de toda a nossa história, de toda a nossa cultura. A língua portuguesa, a última flor do laço, ela tem uma história muito rica na literatura, como a vereadora Gabriela Rodarte muito bem citou no seu discurso. Tudo isso enseja ali a história da nossa relação com os portugueses, a nossa irmandade com outros povos de língua latina, Romênia, França, Itália, todos os povos latino-americanos. E tudo isso vai ser modificado por decreto. Nós vamos perder a nossa identidade nacional, a nossa identidade linguística, a nossa identidade cultural, enfim, nós vamos perder todos os portos seguros que o indivíduo ainda tem fora do Estado, fora da lei positiva. O resultado disso, eu garanto, vai ser não só uma crise espiritual, uma crise existencial, uma crise educacional, mas também uma crise política, uma crise de direitos, que vai culminar numa ditadura. Eu não quero isso. Qualquer pessoa, pode ser cis, trans, hétero, homo, mulher, homem, rico, pobre, estará mais livre numa sociedade pautada pela tradição, pela estabilidade das instituições, pela sua língua orgânica, derivada de anos de história, e não por engenheiros sociais querendo mudar tudo e apelando para sentimentalismos. Bom, é isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado pela oportunidade.